existe também aquele outro relato de Marta e Maria juntas. Sim. E aí eles vão receber Jesus para partilharem uma refeição. E Marta tá atarefada com as coisas da casa, fazendo a comida, botando a mesa. Normal, né? Todos nós fazemos isso. Não condenem Marta por isso. Não gosto quando ficam falando mal de Marta, Também gente. Não vamos falar mal de Marta. Mas tem um ponto muito importante nessa... Sim. Martas precisam existir. Ô, gente, só pra fazer uma observação aqui rapidinho, a gente vai ter um tempo de perguntas, vamos responder algumas perguntas. Então, se enquanto a gente tá falando aqui, você tiver alguma pergunta, manda aí no chat que no final a gente vai responder algumas, tá bom? Isso. Continua, mamãe. E Marta fala assim, Jesus, você não se importa? Você não tá vendo que eu tô aqui toda enrolada e Maria tá aí sentada, fazendo nada? E a questão aqui, gente, não é o serviço que Marta estava prestando. Ela estava sendo excelente naquilo, sabe? Ela queria servir o melhor para Jesus. Ela era hospitaleira. Ela queria receber bem meu Deus, o melhor convidado que ela poderia receber. O Cristo, né? E ainda mais se tratando de uma cultura judaica. Hospitalidade é algo extremamente importante, então tá tudo bem. Marta estava ali sendo excelente. A questão era que o coração de Marta não estava no lugar certo, porque quando ela olhava para o que Maria estava fazendo, que era sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, ela é como uma angústia do coração, né? Eu estou fazendo tudo isso e ela não está fazendo nada, então é como se a postura de Maria fosse inútil. Né? Como se você sentar e ouvir da palavra de Jesus e o silêncio da formação espiritual, né? O silêncio do desenvolvimento do homem interior fosse algo inútil, porque não gera um resultado visível. Né? E aquilo que não é visível ao homem não qualifica a minha existência, de acordo com o existencialismo. Né? É a troca de parâmetros, Exato. né? Tipo assim, então, a Maria sentada, ainda que a gente reconheça que Marta ali não é tipo assim, ela é errada. Ela estava fazendo algo que era necessário, mas ela não estava fazendo o que era primazia naquele momento. Sim. Aparentemente, Maria estava perdendo tempo. É um desperdício de tempo. Tanto quando... que a gente tem dois eventos, né, de um perfume sendo quebrado. Um é derramado, duas Marias, né? Uma na cabeça e outra ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com os cabelos. E aparentemente isso é desperdício. Tipo assim, podia ter sido trocado por dinheiro. E, amigos, a vida cristã realmente vivida para Deus, aos olhos do mundo, ela é desperdício. Sim. Gente, não só aos olhos do mundo, às vezes até aos olhos de gente dentro da igreja. Cara, e aqui eu tava pensando nisso, eu senti isso antes da live começar. E eu sempre carreguei isso no meu coração. É algo que arde dentro de mim, desde quando que eu descobri a amizade com Jesus mesmo, que Deus, Ele tá chamando radicais. O Senhor não nos chamou para ser parciais, o Senhor não chamou a nós para sermos parciais. E essa radicalidade não é só a radicalidade de eu vou pregar na rua, eu vou subir num caixote e pregar no centro da cidade, sabe? Isso é ser radical. Não, é ser radical para Deus. Sim. É ser radical com Deus, em direção a Deus. E eu sinto que agora mesmo o Senhor está fazendo um convite para tantas pessoas para serem radicais pelo Senhor. Amém. Ser radical pelo Senhor, no caso de Maria e Marta, foi deixar naquele momento de fazer os afazeres e se sentar ao pé dele para ouvir. Radical foi como quando o vaso lá de perfume foi quebrado, infestar aquela sala com perfume para poder ungir o Senhor. Ele diz, ela está me ungindo para a minha morte. E esse convite de radicalidade, de quebrar o nosso vaso de perfume, que simboliza tudo que a gente pode ter como precioso, é muito exemplificado em Filipenses, no capítulo 3, e eu quero que a gente encaminhe para o final nesse versículo. Uma outra música, vou citar outra música, não tem jeito. Tem uma música da Fai, que acho que é do Ballads of the Revelation, né? Que é uma musical sobre Apocalipse. Que é I break my alabaster jar,
All I am for all you are. You are altogether worthy. Eu quebro o meu vaso de alabastro. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, por tudo que o Senhor é. O Senhor é totalmente digno. E Paulo, em Filipenses 3, ele começa dizendo: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aparentemente, piedade. Sim. Praticamente, desperdício. Só que teve um momento aqui. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, gente, como a gente falou, dentro do que o John Piper chama de hedonismo cristão, ele não está falando assim, olha como eu sou abnegado. Olha como eu sofri, como eu tinha tudo. Eu era fariseu, olha, eu olhava para minha vida, eu era exemplar, não tinha nada que podia ser repreendido, eu era irrepreensível. Paulo era irrepreensível. E ele fala assim, olha, tudo que eu deixei, olha como eu sou abnegado, olha como eu renunciei. Ele fala assim, não. Um dia, uma balança foi colocada na minha frente. E um lado dessa balança tinha tudo que eu era, tudo que eu tinha e toda a minha aparente vida incrível. Mas do outro lado da balança foi colocado o conhecimento de Deus. Eu não troquei tudo que eu considerava incrível por nada. Eu troquei pelo conhecimento de Deus. E Paulo fala, eu estou disposto a sofrer. Eu estou disposto, por isso, participar dos sofrimentos de Cristo. Em Colossenses ele fala, inclusive ele usa a expressão completar na minha carne os sofrimentos de Cristo. Ele fala assim, porque o sofrimento é sofrer por sofrer. Não, porque eu quero ter parte na ressurreição dele. No dia em que eu estiver diante dele, eu quero estar diante dele como quem tem parte. Sim. No dia em que ele rasgar os céus para constituir uma nova era, a era vindoura, que o meu corpo salte da sepultura. Não pelo que eu renunciei, mas por quem eu renunciei. Pela dignidade daquele que em Filipenses 1:21 ele vai falar assim, para mim, morrer é Cristo. Viver é Cristo. E morrer é lucro. Paulo, assim como lá em Apocalipse, ele usa essa linguagem comercial, né? Econômica. Amigos, o nosso chamado aqui hoje não é olhar para nós e falar assim, eu preciso ser mais abnegado. Eu preciso negar mais a mim mesmo. Eu preciso... Nosso chamado aqui é tirar os olhos de nós e ver a superabundante alegria e oferta de prazer, não só nesse mundo, como na era vindoura. Sabe, quando Jesus está convencendo alguns discípulos de não seguir ele, Pedro fala assim, mas e nós que deixamos casa, a gente deixou família, a gente deixou tudo. Ele fala assim, não há quem tenha feito isso por mim, deixado pai, mãe, casa, terreno, bens, que não receba nessa era e no porvir 100 vezes mais. 100 vezes mais. Um versículo que eu usei ontem, eu queria finalizar e ouvir as considerações finais da Ana e da Mamá, que foi de Hebreus 11:6,
que fala assim, aqueles que se aproximam do Senhor, é necessário crer que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Ontem a gente falou sobre se aproximar, né? Mas, gente, não é opcional crer que Deus existe para um cristão, é? Não. Pressuposto. Então, será que é opcional crer que Deus é galardoador? O exemplo último disso, nesse livro mesmo, Até a Morte, o Dalton Thomas cita o livro do John Piper que se chama Alegrem-se os Povos. E ele fala a respeito de martírio. Esse livro é sobre martírio. E às vezes a gente tem um conceito errado de que martírio é a exaltação da morte acima de tudo. Mas ele vai dizer que martírio é a exaltação de Cristo acima de tudo. No martírio, os mártires não correm para a morte, eles correm para Cristo. Eles não correm pela morte, eles correm por Cristo. Eles não morrem por morrer. Eles morrem porque Jesus é digno. E não pensemos que a gente do nada vai virar mártir. Um mártir que dá a sua própria vida, como Paulo disse. Ninguém morre por Cristo se não tiver vivido por Ele. Sim. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala, agora a minha vida está sendo derramada como oferta de libação. Se eu pegasse esse copo aqui agora e despejasse em cima do iPad aqui, das coisas, tudo em cima aqui da mesa. Não vou fazer que eu não sou maluco. Mas qual que seria a reação da gente aqui? Gente, vacilão. Não Tem faça. que me dar outro. Caramba, que desperdício. Desperdício de iPad, desperdício de água. Desperdício de tudo. Pensa só quando Davi, a gente estava conversando antes. Sim. Davi estava com sede. Os bravos lá do exército de Davi falaram assim, a gente vai pegar água para você. Eles atravessam o acampamento, eu não lembro se é dos filisteus, se é dos... qual povo lá que estava em guerra. Eles atravessam, eles buscam água e eles voltam para Davi, atravessa de novo o acampamento inimigo e fala assim, aqui Davi, a sua água. Ele fala assim, vocês arriscaram a vida de vocês para trazer água para mim. O que Davi faz com a água, vocês lembram? Derrama no chão. Eu lendo esse texto, gente, eu olho o texto e falo assim, gente, ninguém falou nada para ele. Não deu um gole na água. Ele não bicou a água. Os caras correram o risco de morrer. Eu tinha dado na cara dele. Como fala? Ir de vala. Ir de Vasco. Ir de arrasta pra cima. Não tem jeito. E Davi pega e derrama no chão. Sabe o que Davi estava fazendo? Era uma simbologia de uma oferta de libação. Uma oferta de libação é uma oferta líquida derramada sobre o altar. Ele estava falando assim, vocês arriscaram a vida de vocês, isso aqui é tão precioso que ao invés de beber, eu vou oferecer isso para Deus. Amigos, Cristo morreu na cruz como um aparente desperdício. E o sacrifício de Cristo na cruz é tão precioso que assim como Davi, nós, com a nossa vida, nós podemos fazer como Paulo também, derramar ela como oferta de libação, não para nós mesmos, não para o dinheiro, não para essa era, mas derramar isso aos pés de Jesus como perfume, para que exale, todos ao nosso redor sintam. E sabe, a gente pode até morrer e ser esquecido nessa era, mas quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, nós vamos ouvir dele, olha, Jesus, olha, eu não fui incrível não. Eu não fui influente, eu não fui incrível, eu não fui bombástico. Jesus vai falar, servo bom e fiel, eu conheço você.